Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma página com um componente que exibe o depoimento de um cliente no nosso site. E a parte dinâmica deste projeto é que depois de algum tempo, essa barra aqui vai carregando e quando chegar no final, um novo depoimento é carregado. Ele possui as informações do depoimento em si, a imagem, o nome e a profissão da pessoa. E é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu vou criar um arquivo chamado index.html, vou criar uma estrutura básica de página HTML, vou definir o título da página como sendo depoimentos. Aqui dentro do body, eu vou criar uma div com a classe caixa depoimentos. Dentro dessa div, eu vou criar outra div com a classe barra progresso. Abaixo dessa div, eu vou criar uma div com as classes FAS espaço, FA traço, quote traço right e FA traço quote. Essas classes aqui são classes que nós utilizamos para criar um ícone. Esse ícone ele vem da biblioteca Font Awesome. É uma biblioteca de ícones. E aí, para a gente poder conectar essa biblioteca, no nosso projeto, eu vou colar esta linha de código aqui. Ó. Portanto, com essa linha de código, com esse trecho de código, nós vamos conectar a biblioteca Font Awesome no nosso projeto. Eu vou salvar esse arquivo, vou ativar a minha extensão Live Server, clicando aqui em Go Live, para a gente poder ver esses elementos. Portanto, eu vou pegar aqui o endereço, vou abrir aqui no meu outro navegador, e portanto nós podemos ver agora o ícone que nós acabamos de criar com estas classes aqui. Em seguida, abaixo dessa div, eu vou criar outra div com as classes FAS espaço FA-quote-left e FA-quote. E aí, quando eu salvar, nós veremos aqui os dois ícones, né? São dois ícones de aspas. Um é o abre aspas e o outro é o fecha aspas. Em seguida, abaixo dessa div, eu vou criar um elemento P com a classe depoimento. Dentro dessa tag P, eu vou colar o seguinte texto. Vai ser o texto representativo do depoimento que a pessoa deixou. E aí eu vou simplesmente colar aqui, para não ter que digitar letra por letra. Se vocês não quiserem copiar letra por letra. E eu recomendo que vocês não copiem, né? Vocês podem acessar o repositório. Do projeto aqui no link aqui na descrição. E aí você simplesmente copia essa parte aqui e cola, que fica mais fácil, vai poupar o seu tempo. Eu vou salvar. E nós podemos ver aqui agora o texto referente ao depoimento do usuário. Abaixo dessa tag P, eu vou criar uma div com a classe usuário. Dentro dessa div, eu vou ter uma tag img com o atributo src igual a, e aí eu vou colar esse link aqui para exibir essa imagem nesse endereço. Vou criar um atributo out igual a usuário.
E vou criar um atributo classe igual a foto usuário. E aí, quando eu salvar, nós vemos aqui a imagem sendo exibida. Abaixo da imagem, eu vou criar uma div com a classe detalhes usuário. Dentro dessa div, eu vou ter um cabeçalho nível 4 com o texto Maria Silva. Esse cabeçalho vai ter uma classe igual a nome usuário. E abaixo desse cabeçalho, eu vou ter uma tag P com a classe cargo e com o texto marketing. Eu vou salvar esse arquivo. Portanto, são esses elementos, são esses componentes que que serão os componentes iniciais da nossa página. Eles serão substituídos de forma dinâmica com JavaScript. Mas antes da gente fazer isso, nós precisamos deixar a nossa página um pouco mais bonita, né? Nós precisamos melhorar o design da nossa página. Para fazer isso, eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. E aí a primeira coisa que eu vou fazer será importar uma fonte, que é essa fonte aqui, se chama Montserrat. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar o elemento body e vou definir a cor de fundo igual a esse tom de cinza. Família de fonte vai ser igual a Montserrat ou sans serif. E aí, para a gente poder ver essas regras de estilo aqui em ação, eu vou salvar esse arquivo e vou conectar o arquivo estilo.css no arquivo index.html. Portanto, aqui dentro da seção head, eu vou criar uma tag link, especificando que a relação é stylesheet e que o arquivo é estilo.css. Eu vou salvar e, portanto, nós podemos ver agora essas regras de estilo em ação. Em seguida, eu vou definir modo de exibição, display, igual a flexível, flex. Flex direction, que é a direção da exibição flexível. Eu quero coluna, column. Alinhar itens, align items. Eu quero centro, center. Justificar conteúdo, justify content. Eu quero centro. Altura, height. Eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento, overflow. Eu quero que seja escondido, hidden. Margem. Eu quero que seja 0 em todos os lados. E padding, eu quero que seja 10 pixels em todos os lados. Em seguida, para a classe caixa depoimentos, eu quero cor de fundo igual a esta cor aqui. Cor do texto, eu quero que seja cor branca. Curvatura da borda, border radius, eu quero que seja 15 pixels. Margem, eu quero que seja 20 pixels verticalmente e automático, horizontalmente. Padding, eu quero que seja 50 pixels verticalmente e 80 pixels horizontalmente. Largura máxima, max width, eu quero que seja 768 pixels. E aí, se eu aumentar aqui, vamos ver, ele fica limitado a essa largura.
E posicionamento, eu quero que seja relativo. Em seguida, para a classe FA-quote, eu quero cor do texto igual a 255, 255, 255, que é a cor branca, mas aí eu quero uma opacidade igual a 0,3. Isso vai tornar a cor um pouco transparente. Em seguida, eu quero font size, que é o tamanho da fonte, igual a 28 pixels. Posicionamento, eu quero absoluto. E distância do topo, eu quero 70 pixels. Para a classe FA-quote-right, que é a aspas direita, eu quero distância da esquerda igual a 40 pixels. FA-quote-left, eu quero distância da direita, right, igual a 40 pixels. Para a classe depoimento, eu quero line height igual a 28 pixels. E alinhamento de texto igual a justificar. E aí, quando eu salvar, nós veremos o texto aqui justificado com espaçamento entre as palavras de tal forma que ele preencha aqui a largura em todas as linhas, né? Para a classe usuário, eu quero modo de exibição igual a flexível. Alinhar itens, eu quero centro. Justificar conteúdo, centro. Para a classe foto usuário, eu quero curvatura da borda igual a 50%. Isso vai fazer com que a imagem ela fique circular, né, com a borda circular. Altura, eu quero 75 pixels. Largura, eu quero 75 pixels. E Object Fit, que é a propriedade que nós utilizamos para definir como a imagem ela deve ser, ela deve ter a sua proporção relativa ao seu elemento pai, para que a imagem ela não fique ou para que a imagem ela não fique esticada verticalmente ou horizontalmente, a gente define Object Fit Cover. Object Fit significa encaixe do elemento. Object significa encaixe do objeto. Object significa objeto. Fit significa encaixar. Cover significa cobrir. Então, ao invés de, na hora de posicionar a imagem dentro do seu elemento pai, caso a imagem ela tenha largura ou altura de tal forma que a imagem ficaria esticada, quando a gente define Object Fit Cover, isso faz com que a imagem ela não fique esticada e fique posicionada corretamente, cobrindo o elemento pai. E aí, se eu salvar aqui, parece que nada mudou, mas, por exemplo, se eu definir aqui a altura igual a 200 pixels, e se eu remover Object Fit Cover, vou comentar aqui para a gente ver, repare que a imagem ela fica esticada verticalmente, né? E aí, quando a gente define Object Fit Cover, as proporções da imagem elas são mantidas, mas aí a imagem ela é posicionada de forma que não fique esticada, né? Aqui vai ser 75 que a gente vai definir. Para a classe detalhes usuário, nós queremos margem na esquerda igual a 10 pixels.
Para a classe nome usuário, nós queremos margem igual a 0 em todos os lados. Para a classe cargo, nós queremos peso da fonte igual a normal e margem 10 pixels verticalmente, 0 pixels horizontalmente. Para a classe barra progresso, nós queremos cor de fundo igual a cor branca, altura igual a 4 pixels, largura igual a 100%, e aí nós podemos ver aqui agora a barra de progresso. A animation, vamos criar uma propriedade de animação. A animação vai se chamar crescer, vai durar 10 segundos, vai ser uma animação linear e vai ser uma animação infinita, ou seja, enquanto o usuário estiver no site, essa animação ela estará sendo executada. E origem do efeito de transformação, nós vamos definir daqui a pouco esse efeito de transformação. Nós queremos que a origem dele seja a partir do lado esquerdo, left, a partir do lado esquerdo do elemento. Isso porque quando essa barra de progresso estiver progredindo, ela vai começar a partir da esquerda, né? Vai começar da partir da esquerda e vai progredir, aumentando a sua largura até aqui a borda direita. E é isso que nós estamos definindo aqui. Em seguida, nós vamos criar a animação crescer propriamente dita. Para fazer isso, eu vou escrever aqui @keyframes, espaço crescer, é o nome da animação. E aí, quando a animação estiver em 0%, ou seja, quando estiver no início da animação, eu quero efeito de transformação igual a scale x, no caso aqui eu estou definindo uma escala no eixo x, igual a 0. E aí se eu salvar, nós vemos agora que a barra de progresso progredindo, começando com a sua escala do tamanho igual a 0 no início da animação, e é por isso que esse efeito fica desse jeito. Por fim, quando a mídia do usuário, quando o dispositivo do usuário tiver largura máxima de 768 pixels, ou seja, até 768 pixels de largura, eu vou aplicar as seguintes regras de estilo. Para a classe caixa depoimentos, eu quero padding igual a 20 pixels verticalmente e 30 pixels horizontalmente. E para a classe FA quote, eu quero display none. E aí, se eu salvar, nós vemos agora essas regras de estilo sendo aplicadas. Perfeito. Vamos agora criar a parte dinâmica do nosso projeto, porque quando a barra ela chega aqui no final, o depoimento ele não é trocado para o depoimento seguinte. Portanto, vamos fazer isso. Aqui eu vou criar um arquivo chamado script.js e aí nós precisamos fazer o seguinte. Nós precisamos selecionar alguns elementos que serão substituídos, né? Nós precisamos selecionar o container depoimentos em si, que é esse componente aqui todo. Nós precisamos selecionar o elemento, o depoimento, né? Nós precisamos selecionar a foto do usuário, o nome do usuário e o cargo, para poder substituir esses elementos. Portanto, vamos fazer isso. Aqui eu vou escrever document.querySelector
Vou selecionar o elemento com a classe caixa depoimentos e vou armazenar isso em uma constante chamada container depoimentos. Vou selecionar o elemento com a classe depoimento e vou armazenar em uma constante chamada texto depoimento. Vou selecionar o elemento com a classe foto usuário e vou armazenar em uma constante chamada imagem usuário. Vou selecionar o elemento com a classe nome usuário e vou armazenar em uma constante chamada nome usuário. E por fim, vou selecionar o elemento com a classe cargo e vou armazenar em uma constante chamada cargo usuário. Portanto, nós temos agora acesso aos elementos que nós precisamos. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, eu preciso conectar o arquivo script.js com o nosso arquivo index.html. Portanto, eu vou fazer isso aqui no final, antes de fechar a tag body, depois que todos os elementos já existem. Portanto, aqui eu vou criar uma tag script, definindo o atributo src igual a script.js, é o nome do arquivo que nós acabamos de criar. Portanto, eu vou salvar esse arquivo. E aí, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós vamos definir a lista de depoimentos que nós queremos exibir. Para fazer isso, eu vou criar uma constante chamada depoimentos, vai ser igual a um vetor, e aí dentro desse vetor nós teremos uma lista de objetos, cada objeto representando um depoimento em particular. Portanto, eu vou criar um objeto utilizando a sintaxe das chaves. A primeira propriedade será nome igual a Maria Souza. Em seguida, nós temos cargo igual a marketing. A foto vai ser igual a esta foto aqui. Eu vou copiar o link da foto, porque eu não quero digitar letra por letra. Recomendo vocês olharem no repositório do projeto para vocês poderem copiarem esses links e não precisar colar, não precisar digitar letra por letra, né? Portanto, é essa foto aqui. Se eu vim aqui, ó, é essa foto aqui. E teremos a propriedade texto igual a, e aí eu vou copiar também o texto do depoimento e vou colar aqui. Portanto, agora nós temos o primeiro objeto representando o primeiro depoimento. E para os outros depoimentos, eu vou simplesmente copiar e colar cada um. Portanto, eu vou copiar aqui na minha colinha, vou colar aqui. Esse é o segundo depoimento da Júlia Rodrigues. Vou copiar o segundo depoimento e vou colar aqui. É o depoimento da Marcela Gomes. O próximo é da Clara Simões. O próximo é do João Silva. O próximo é da Sara Carvalho. E, por fim, do Vitor Pereira. Eu vou salvar esse arquivo. E, portanto, nós temos aqui agora o nosso vetor de depoimentos. E aí o que nós vamos fazer em seguida será o seguinte.
Primeiramente, nós vamos definir uma variável chamada índice que vai armazenar o índice do depoimento que nós estamos exibindo. E aí eu vou definir esse índice inicialmente como sendo 1. Em seguida, eu vou criar uma função que vai atualizar as informações do depoimento, que vai substituir aqui as informações referentes ao depoimento em si, a imagem, o nome da pessoa e o cargo. E aí, para fazer isso, eu vou criar uma função chamada atualizar depoimento. Essa função ela vai selecionar o elemento no vetor depoimentos, localizado no índice portanto eu vou passar o índice, vou passar a variável índice aqui dentro dos colchetes. E aí eu vou armazenar isso em uma constante chamada pessoa. Em seguida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar texto, depoimento. Vou definir a propriedade innerHTML igual a pessoa.texto. Vou selecionar imagem e usuário e vou definir a propriedade src igual a pessoa.foto. Vou selecionar o elemento nome usuário e vou definir a propriedade innerHTML igual a pessoa.nome. Vou selecionar o elemento cargo usuário e vou definir a propriedade innerHTML igual a pessoa cargo. E aí, agora que nós substituímos as informações do depoimento, eu vou incrementar a variável índice em uma unidade para que na próxima vez que a função atualizar depoimento for chamada, o valor de índice estará atualizado e aqui será selecionado uma pessoa diferente, será selecionado um elemento diferente aqui no vetor depoimentos. E depois que a gente incrementou o índice em uma unidade, eu vou criar a seguinte estrutura condicional. Se, if, índice for maior do que depoimentos, ponto, length, menos 1, ou seja, se depois que a gente incrementou o valor do índice, se ele for maior do que o número de elementos no vetor índice menos 1, ou seja, se o índice está além dos limites, se está além do último item do depoimento, do vetor depoimentos, é isso que nós estamos testando aqui. Lembrando, vetores têm os seus índices começando a partir de 0. Portanto, o primeiro item está no índice 0 e o último item está no índice igual ao número de elementos que o vetor tem, menos 1. E, portanto, esse aqui é o último índice, né? É o número de elementos que o vetor tem e nós acessamos isso através da propriedade length. Length, em inglês, significa comprimento. Então, aqui, o número de elementos no vetor depoimentos menos 1 equivale ao índice do último elemento. E, portanto, se o índice, depois que a gente incrementou em uma unidade, for maior do que o índice do último elemento, então, nesse caso, nós vamos definir índice igual a 0. E aí, nós precisamos chamar essa função atualizar depoimento em determinado intervalo, né? Depois de determinado intervalo de tempo, nós queremos chamar a função atualizar depoimento para substituir aqui as informações. E o intervalo que nós queremos chamar essa função tem que ser igual ao intervalo que leva a barra de progresso, preencher aqui a progressão até o final, que no caso, se eu não me engano, é 10 segundos, né? Exatamente aqui, ó, a animação ela dura 10 segundos. Portanto, nós precisamos criar
uma estrutura de repetição em intervalo que vai chamar a função atualizar depoimento a cada 10 segundos. E aí, para fazer isso, nós vamos utilizar a função setInterval. É assim que nós criamos uma estrutura de repetição em intervalo que vai chamar uma função, que no caso vai ser a função atualizar depoimento, e vai ser chamada a cada 10.000 milissegundos. 10.000 milissegundos é igual a 10 segundos. E, portanto, agora, se eu salvar esse arquivo, vamos cruzar os dedos para desejar que esse código funcione. Eu vou salvar. E aí ele vai carregar a barra de progresso. E quando chegar aqui no final, será que vai funcionar? Ele altera as informações, ele substitui as informações referentes ao depoimento. E esse projeto ele já está pronto, mas tem a gente pode melhorar algumas coisas aqui nele. E o que nós podemos melhorar é o seguinte: aqui na linha 55, em que nós estamos selecionando um depoimento específico, né, localizado no índice, ao invés de retornar o objeto pessoa, né, e aí depois utilizar esse objeto pessoa acessando as suas propriedades individuais, nós podemos, ao invés de selecionar o objeto pessoa, nós podemos selecionar o objeto pessoa aqui no depoimento, aqui no vetor depoimentos, né? E desestruturar esse objeto para acessar as suas propriedades individuais. E aí, para fazer isso, eu vou escrever o seguinte, ó. Aqui eu posso escrever, ó, const, ou melhor, depoimentos, índice, é o mesmo elemento, né, no mesmo índice, e aí eu vou atribuir a uma constante que vai ser igual a um objeto desestruturado em que eu vou selecionar, em que eu vou desestruturar, em que eu vou extrair as suas propriedades individuais. Então nós teremos a propriedade texto, foto, nome e cargo. E aí, agora, ao invés de acessar as propriedades no objeto pessoa, eu posso utilizar estas propriedades aqui que foram extraídas utilizando essa sintaxe aqui dos colchetes. Portanto, aqui, ao invés de acessar pessoa.texto, eu posso utilizar simplesmente texto, e aqui simplesmente foto, e aqui simplesmente nome, e aqui simplesmente cargo, que são essas constantes que nós definimos aqui, e essa linha 55 ela não é mais necessária. Portanto, essa é uma forma alternativa de você escrever esse código utilizando essa técnica aqui de desestruturação de um objeto. Eu vou salvar esse arquivo e nós poderemos ver que ele ainda vai funcionar. Vamos esperar chegar até o final. Portanto, o código ele ainda funciona. Portanto, é isso. Esse foi o projeto de depoimentos e eu vejo vocês no próximo tutorial.